Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, quinta-feira, 28 de abril, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui no livro de Tiago, no seu capítulo 1 e no seu verso 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Amados, vamos falar a respeito hoje da prática da palavra de Deus. Meu amado, praticar. Praticar aquilo que nós estamos ouvindo dentro das nossas igrejas, dentro dos templos. Praticar. Porque não adianta, meu amado, abarrotar os templos cheios. Se quando saímos de lá, tudo aquilo que nós ouvimos fica no esquecimento. Você foi lá para simplesmente perder o seu tempo. E olha que o tempo é importantíssimo nas nossas vidas. Se você, meu amado, está indo dentro da congregação, dentro da casa de Deus, é para você ouvir, sim. Porém, quando você sair dali, você tem que praticar. Você sabia que a Bíblia, ela é de aplicação pessoal. O que você medita dentro da palavra de Deus, você tem que praticar. Aplicar em você mesmo. Porque, meu amado, senão não tem lógica, não tem nexo. Nós entramos dentro da casa de Deus, ouvir, ficar ali 1 hora, 2 horas sentados ali, ouvindo um sermão. Se nós não aplicarmos em nossas vidas aquilo que nós estamos ouvindo. Tiago, ele vem dizendo explicitamente, claramente: tornai-vos praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Amados, olha o que diz o verso 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Vinte e quatro. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Então, quando nós vamos dentro da casa de Deus, somos somente ouvinte e não praticante, aquilo que nós ouvimos, ela vai cair no esquecimento, vai ficar esquecido, não vai adiantar de nada. Nós temos participado de um culto, se nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos dentro da casa de Deus. Amados, olha, o que sabemos é o que acreditamos. Não significa muita coisa se não afetam
como vivemos o nosso cotidiano. Puro e simples. A fé não é vivida diariamente. Não é fé. É uma fachada. Assim como Jesus nos disse que devemos praticar o que aprendemos dele. Seu irmão Tiago nos lembra a mesma coisa. Quando aprendemos a verdade da palavra de Deus, só resta uma coisa para fazer: praticar. A palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Como que você vai ser liberto? Praticando a justiça. Parando de fazer aquilo que era errado, parando de andar no caminho mau, para você vir trilhar no caminho da justiça, para você ser liberto. Não adianta você ouvir a verdade e não praticar a verdade, praticar a iniquidade. Não adianta. Você vai ser simplesmente ouvinte, você vai estar enganando a você mesmo. Você vai estar se enganando a você mesmo. E você vai estar perdendo o seu tempo. Então, meu amado, pratica aquilo que você está ouvindo de Deus. Alimento diário. Comece. Mateus 7, do verso 21 ao verso 28. Ao verso 28. Ele vem dizendo assim: os falsos profetas, a epígrafe destes versículos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Verso 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras estavam as multidões e maravilharam da sua doutrina. Amados,
Tiago disse abertamente, para que nós tornemos praticante e não somente ouvinte. Não adianta, meu amado, você frequentar os cultos, dizer Senhor, Senhor, e não praticar a justiça, e não fazer a justiça, e não fazer aquilo que Deus está lhe mandando. Ele diz que todo aquele que faz a vontade do seu Pai. E qual é, meu amado, a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a verdadeira intimidade com Ele, com o Pai. Significa conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Meu amado, a obra de Deus, ela é reconhecida por Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, se diz, entre aspas, obra de Deus, e estas obras que você está fazendo não estão sendo reconhecidas diante de Deus, então, meu amado, você está perdendo o seu tempo. Porque, meu amado, muitos estão dentro da igreja, pregando, anunciando o evangelho, falando isso, falando aquilo outro, e quando sai dali, é só Jesus na vida deles. Tudo aquilo que foi anunciado, tudo aquilo que foi pregado, fica no esquecimento. E ele vai fazer ao contrário daquilo que ele falou, ao contrário daquilo que ele ouviu. Ou seja, ele não está praticando a palavra de Deus. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. E olha o que Jesus vem dizendo. E então direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amado, você sabe o que é iníquo, iniquidade? Aquele que está errando conscientemente, sabendo que ele está errado. Ele está indo ao contrário à palavra de Deus. Ele está indo ao contrário, meu amado, aquilo que ele ouviu. Ele deveria praticar a justiça, a piedade, a misericórdia. Porém, ele não está praticando. De vez de ele levar as pessoas ao arrependimento, ele está levando as pessoas a se afastarem do Evangelho de Jesus Cristo. Isto não é uma atitude de uma pessoa que ouve a palavra de Deus. O verso 24, ele vem dizendo: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amados, as tempestades, elas vão vir. Os ventos vão soprar.
Porém, meu amado, como diz aqui a palavra de Deus, aqueles que ouvem, aqueles que praticam, ele é comparado ao homem sensato. O homem sensato, o homem prudente, é aquele, meu amado, que faz a sua casa sobre a rocha. Amados, uma casa você não começa a fazer pelo telhado, mas sim pelo alicerce. Qual é o alicerce que você está fazendo? A presença de Deus. É a parte principal, meu amado. São os fundamentos. Aonde você está lançando os seus fundamentos. Os alicerces têm que ser profundos, sólidos. Amados, o Líbano, ele é conhecido pelos seus cedros. Ali os cedros, ele nos dá um ensinamento muito profundo, que o cedro, o tamanho que ele tem na altura, ele tem a consistência nas raízes. As suas raízes são profundas. Por que são profundas? Para ele resistir às fortes tempestades. Assim também somos nossos crentes, temos que fazer cada vez mais, aprofundar a cada dia, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, aprofundar cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Para quê? Para que quando chegar os momentos da adversidade, nós balançamos, sim, balançamos. Balançamos como uma palmeira, a tempestade vem, o vento arrasta ela, mas quando o vento passa, ela se levanta. Assim é o crente praticante da palavra de Deus. Ele tem alicerce, ele tem fundamento. Então ele não tem medo das tempestades, das adversidades, porque ele sabe que os fundamentos dele são sólidos em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, torneis praticantes e não somente ouvinte. Começa a cavar o seu alicerce diante da palavra de Deus. É como, meu amado, um casamento. Quando o casamento, meu amado, ele é alicerçado na verdade, na justiça, no amor, na confiança, no temor a Deus, ele tem um alicerce sólido. As adversidades vêm, sim, as adversidades vêm, mas o casamento se solidifica cada vez mais. Por quê? Porque eles estão pautados dentro da justiça, dentro da verdade, dentro da lealdade, dentro do respeito. Pratica aquilo que você tem ouvido dentro da casa de Deus e se fortaleça a cada dia na justiça. O verso 26, ele vem dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande
a sua ruína. Amados, se você não é praticante da palavra de Deus, você não tem uma vida sólida com Deus. Você não tem uma intimidade com Deus. Nos momentos das adversidades, vai vir com grande ímpeto contra a sua vida e você não vai resistir, você não vai suportar. Por quê? Porque de vez de você se aprofundar os seus alicerces, os seus conhecimentos dentro da palavra de Deus, você está simplesmente como aquelas 5 virgens loucas dentro da casa de Deus. Sem fundamento, sem conhecimento. Mas o dia em que o noivo marcou o dia de encontro, as virgens que estavam prudentes, as virgens que praticavam a palavra de Deus, pegaram as suas lâmpadas e levaram consigo reservas de azeite. Como é que está? Como é que está o seu azeite? Como é que estão as reservas de azeite dentro da sua vida? E o noivo demorou a chegar, e todas as cochilaram, mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo! As virgens prudentes, as virgens que ouviram, as virgens que praticavam a palavra de Deus, as virgens que viviam a palavra de Deus, pegaram as suas lâmpadas e logo elas acenderam, porém as nécias, as insensatas, que ouviram a palavra de Deus, mas não praticavam, e disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes disseram: para que nos falte a nós, vai vocês aonde vendem e compra para si azeite. Amados, prestem atenção, meu amado, nós não estamos dentro da casa de Deus, meu amado, fazendo um veraneio. A casa de Deus não é um camping, aonde você faz um piquenique. A casa de Deus é um lugar, meu amado, de adoração, é um lugar de respeito, é um lugar onde você vai buscar nutrientes para a sua vida espiritual. Então é necessário, meu amado, e que nós estejamos preparados, dignos, prontos para ouvir e praticar aquilo que nós ouvimos. Porque os tempos de adversidades virão para todos. Quando chegou a chuva, quando chegou os tempos ruins, aquela casa que estava edificada sobre areia, ela caiu, ela desabou, porque ela não tinha consistência, ela não tinha resistência, ela foi levantada de qualquer jeito. E na presença de Deus, meu amado, você não pode andar de qualquer jeito. Na presença de Deus, meu amado, você não pode permanecer de qualquer jeito. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termos, meu amado. Ou você é cristão, ou você não é cristão, meu amado. É necessário que você seja ouvinte, mas ouvinte praticante da palavra de Deus. O alimento diário chega. Evangelho de Lucas 6:46, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Ei, amados,
Olha o que está dizendo a palavra. Por que vocês? Porque vocês me chamam? Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Ei, chamar Jesus de Senhor é dizer que ele deve ser obedecido. E aonde está a obediência? Não adianta, meu amado, você chamar ele de Senhor. Nós devemos toda a reverência a ele. Mas nós temos que chamar ele de Senhor, mas também obedecer o que ele está nos ordenando. Maria, quando estava lá na bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, quando acabou o vinho, ela chegou nos garçons, isso está registrado no livro do Evangelho de João 2, verso 5. Ela chegou nos garçons, naqueles que estavam servindo a festa, e ela disse para eles: olha, faça tudo quanto ele vos disser. Você entendeu, meu amado? Maria, ela tem deixado este mandamento. Maria, a mãe de Jesus, aquela que emprestou o útero para o pai, para que fosse gerado a Jesus. Ela disse para os garçons das festas, para os servos, o que você é na presença de Deus? Você é um servo. Então, meu amado, faça tudo quanto ele vos dizer, faça tudo quanto ele está vos mandando dentro da palavra de Deus. Chamar Jesus de Senhor é dizer que ele deve ser obedecido. Olha o que diz aqui Malaquias. Malaquias, capítulo 1, no seu verso de número 6. Olha o que diz. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o respeito para comigo? Aleluia! Aonde está, meu amado, o respeito? Aonde está a obediência? Não adianta você chamar Senhor, Senhor, e não obedecer o que Ele está falando para você. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou Senhor, aonde está a honra? Aonde está, meu amado, a honra para com Deus? Não adianta você ouvir. Não adianta você ouvir, não adianta você baixar a cabeça e falar: Senhor, Senhor. Se quando você sair dali, você não pratica nada daquilo que você ouviu. Não pratica nada. Foi a mesma coisa, meu amado, é a mesma coisa daquele credor. Eu não estou saindo do texto nem do contexto, não. Daquele credor que devia muito dinheiro para o rei. O rei mandou chamar ele e ele, se humilhando diante do rei, clamando o rei, dizendo a situação dele. O rei se compadeceu dele e disse: perdoadas estão as suas dívidas. Mas quando este saiu dali, encontrou o seu conservo que devia 100 dinários a ele. O que ele fez? Ele pulou no seu pescoço, começou a espancar ele. Me paga, me paga, me paga. E ele dizia: me perdoa, me espera um pouco mais que eu vou lhe pagar. Os servos do rei viu tudo aquilo que ele tinha feito. E foi e contou toda a verdade para o rei. O rei mandou chamar aquele servo mau, que não praticou a justiça.
Como que você faz isso? Você veio aqui, implorou, pediu e eu lhe perdoei, mas você não pode perdoar o seu conservo? Não adianta você chamar Senhor, Senhor e não fazer a vontade dele, a vontade do Pai. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o respeito para comigo? O alimento diário chega aos Romanos, capítulo 2, no seu verso de número 13. Romanos 12, 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amadas, você entendeu? Não adianta você ser ouvinte da lei. Não adianta você ser ouvinte da palavra de Deus. Aquele que é ouvinte não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, a justiça, a verdade, hão de ser justificados. Ser ouvinte e não ser praticante, você vai estar se enchendo de iniquidade. Por que de iniquidade? Porque você está ouvindo a verdade, você está ouvindo o conhecimento e você está se afastando dele. E você está se afastando do conhecimento. E você está se afastando do caminho da justiça. O alimento diário chega. Salmos número 5, o seu verso de número 5. Salmos 5, 5. Os arrogantes não permanecerão na tua visita. Aborreceis a todos os que praticam iniquidade. Amados, aqueles que não são justos, aqueles que são arrogantes, eles não vão permanecer na presença de Deus. Aqueles que andam de engano, eles não vão permanecer na presença de Deus. Aqueles que praticam iniquidades, estes serão afastados da graça e da presença de Deus. Aqui no Salmo de número 6, no seu verso de número 8, a palavra de Deus ele vem dizendo assim. Prestem atenção, já estou encerrando. Salmo 6, 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Afasta.
Afasta, meu amado, aqueles que praticam iniquidade. Amados, ouçam isso aqui rapidamente. Essa referência, juntamente com a referência aos adversários. Os versículos anteriores aparecem absolutamente possível que os adversários sejam as pessoas como os amigos de Jó, que culpavam o paciente, atribuindo a sua enfermidade ao pecado. Jó, ele não pecou. Jó não praticou iniquidade. O que aconteceu com Jó foi a vontade permissiva de Deus. Mas aqueles que praticam iniquidade, que ouvem a verdade, mas praticam iniquidade, esses não permanecerão na presença de Deus. Amados, compartilhe esse áudio com seu irmão, com a sua irmã, para que eles possam também ser participantes desta bênção, desta graça que o Senhor nosso Deus nos deu nesta manhã. Seja praticante e não ouvinte. Seja praticante da palavra de Deus e não ouvinte. Você que pode, se inscreva ali no meu canal no YouTube para que você possa receber mais mensagens, mais palavras que vão edificar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor guarda a sua vida, guarda a sua família, guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos sigam. Amém.